Estado laico. Esse tema tem aparecido cada vez mais em muitas polêmicas da sociedade brasileira. A chance dele aparecer na sua redação é enorme e no vídeo de hoje eu vou te dar alguns conceitos básicos para sua redação. Eu sou o professor Pedro e esse é o meu canal, o Ideorama. Pessoas, o que é laicidade? O que é um Estado laico? Existem várias dimensões para a gente perceber se um Estado é laico ou não. A primeira delas é a laicidade no sentido interno. O que é a laicidade interna? Se o Estado não pratica nenhum tipo de ato religioso e se ele não tem uma religião oficial. Então, por exemplo, nesse sentido, o Brasil, em tese, é um Estado laico. Mas, por exemplo, feriados oficiais, que são regulados pela legislação, seriam uma violação do Estado laico. Então, a laicidade interna é quando o Estado em si não tem nenhum tipo de religião oficial. Uma outra polêmica envolvendo laicidade interna é a presença dos crucifixos nos tribunais. Essa é uma discussão que pode aparecer no seu texto. É uma violação da laicidade interna. Os tribunais alegam que tem um caráter cultural na presença daquele crucifixo. Enfim. A Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, é um estado que não tem laicidade interna. Você estudou lá em História, a Reforma Protestante, então desde o Henrique VIII, a Inglaterra é anglicana e a Rainha Elizabeth é a chefa da Igreja Anglicana. A Inglaterra, o Reino Unido, tem uma igreja oficial. Então essas problematizações são relativas à primeira dimensão, que é a dimensão interna da laicidade. Outra dimensão da laicidade é a dimensão externa. O que seria a dimensão externa? O Estado não interfere na sua liberdade religiosa, ele permite que você pratique a sua religião da maneira como você bem entender, da forma pela qual você julgar melhor, e ele não vai te proibir ou te constranger a religião A, B ou C, ou vedar a religião A, B ou C. Importante. Tanto a liberdade interna quanto a liberdade externa estão ligados às duas garantias individuais básicas de toda a sociedade: liberal, igualitária e democrática. Primeiro, a laicidade interna está ligada ao princípio da igualdade. Por quê? Porque a partir do momento em que o Estado não tem uma religião, eu tenho mais segurança de que ele irá tratar a todo cidadão de maneira idêntica. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que o juiz de futebol entre para apitar um clássico com a camisa de um dos times. Por mais que aquele juiz apite o jogo de maneira justa, a autoridade dele vai ser contestada, né? Então o juiz não pode tomar um partido. É a mesma coisa em questões religiosas. O Estado tem que ser laico para que as pessoas sintam que elas estão sendo tratadas de maneira igualitária. O segundo ponto é a igualdade a laicidade no sentido externo está diretamente relacionada à liberdade, ou seja, a liberdade individual de praticar o credo que eu bem entender, de praticar o credo que eu julgar razoável, que eu julgar interessante. Gente, esses são princípios básicos de laicidade, tem muito mais coisa para desenvolver, a gente não vai desenvolver nesse vídeo, talvez no vídeo futuro, mas a ideia é que você tenha um repertório básico para abordar essas polêmicas. Nunca vai aparecer a laicidade em abstrato, mas vai aparecer com polêmicas mais ou menos concretas. Espero que você tenha gostado do meu vídeo, eu sou o professor Pedro e esse é o meu canal, o Ideorama.